Povo de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Quero expressar aqui a minha gratidão a Deus por esta oportunidade de chegar até vocês através desse vídeo. Eu sou o pastor Gessé Cerqueira Pereira. Quero cumprimentar o reverendo Celso, pastor desta igreja, e aos presbíteros regentes, bem como aos demais membros desta amável igreja, como também os visitantes que porventura estejam neste culto. Que o Senhor os abençoe ricamente. Esta é a minha oração. Muito bem, vamos lá. Em 1993, eu saí de Linhares com destino a Belo Horizonte, a fim de passar 4 anos estudando no Seminário Presbiteriano de Noel Nicodemus Heller. Na época me acompanharam minha esposa, Odilene, minha filha Caroline, com 7 anos de idade na época, e o Davi, que ainda estava no ventre da minha esposa Odilene. O Davi nasceu em Belo Horizonte. Muito bem, meus 2 filhos, eles moram conosco. A Caroline, nossa primogênita, é jornalista, e o Davi, o mineirinho, é engenheiro mecânico. Então, enquanto seminarista, tive o enorme privilégio de trabalhar na Igreja Presbiteriana de Jardim das Oliveiras. Fui recebido nesta igreja no dia 13 de março de 1993. Na época, o pastor de vocês era o reverendo Valdinei Antônio dos Santos. E os presbíteros eram o Elias, que ainda é presbítero da igreja, segundo informações que eu tive, o Sebastião Raimundo e Pedro Dias. Quanto ao tempo decorrido, eu tive a honra de trabalhar com vocês nesta igreja até o mês de junho de 1994. Foi um tempo muito proveitoso para a minha vida. Vale ressaltar que o maior tempo do meu trabalho foi na congregação de vocês, que naquela época ficava num bairro chamado Retiro, um lugar bem retirado, por sinal. Longe, eu gastava cerca de 2h20 para chegar lá. Tinha que pegar 3 ônibus. Eu saía do bairro Saudade para o centro de BH, do centro de BH para Contagem, de Contagem para Nova Contagem. Mas o mais difícil, na verdade, era o retorno, pois eu chegava no centro de BH à tarde da noite, numa época em que havia muitos trombadinhas nas ruas, muitos assaltos nos pontos de ônibus. Coisas que acontecem nos grandes centros, mas Deus sempre me guardou nas idas e vindas. Então, eu não consigo lembrar de todos os irmãos da época, pois já se passaram muitos anos, mas eu tenho na lembrança os irmãos Cláudio e Marcos, que eram os músicos da igreja naqueles dias. Sempre que eu estive presente em Jardim das Oliveiras, eu ficava hospedado, na casa da irmã Osmaulinda e do presbítero Sebastião. Pessoas amabilíssimas que foram instrumentos da bondade de Deus na minha vida. Na congregação do Retiro, eu ficava sempre na casa dos irmãos José, um casal, José e Irani, irmãos muito generosos, pessoas daquelas que faz a gente se sentir bem.
Esta igreja IPB de Jardim das Oliveiras, que me recebeu, faz parte da nossa história. Vocês instrumentalmente contribuíram para que eu chegasse onde estou. Existem algumas coisas que aconteceram na minha vida enquanto estive aí com vocês, que jamais esquecerei. Quero elencar apenas duas por causa da exiguidade do tempo. Numa das reuniões de orações da igreja sede Jardim das Oliveiras, após a leitura, explicação e aplicação do texto lido na época, dei a oportunidade para que as pessoas apresentassem seus pedidos de oração. Alguns apresentaram seus pedidos. Entre mentes, aguardei mais um pouco, esperando que outros irmãos se manifestassem apresentando seus pedidos de oração. Houve um silêncio. De repente, o silêncio foi interrompido por um pedido de oração de uma pessoa que estava nos visitando. Era alguém lá do Nordeste, da região bem distante do Brasil. E essa pessoa viera a Belo Horizonte para ser submetido a uma cirurgia delicada nas vistas. E ele pediu então que nós orássemos por ele. E assim o fizemos. Nós, a igreja reunida naquele dia, oramos por ele. Na semana seguinte, fomos informados que Deus havia atendido a nossa oração. Deus se antecipou aos médicos, Deus havia cirurgiado aquele homem pelo seu incomensurável poder. Sobre esse Senhor nada mais ficamos sabendo a não ser isso. Deus nos visitou de maneira especial naquela noite ou naquela reunião de oração. Não dá para esquecer, meus irmãos, não dá. Outro fato muito curioso aconteceu na congregação do bairro Retiro. Eu e um grupo de irmãos da congregação fomos orar por um senhor que ia ser submetido a uma cirurgia no coração. E esse moço estava muito empolgado com as orações dos crentes, porque a esposa dele, naquela ocasião, ia ter uma das pernas amputadas, mas o quadro foi revertido porque alguém passou antes, se antecipou aos médicos, orou. Deus agiu com poder e graça. Esse moço, por isso, estava muito confiante, pediu que nós orássemos por ele. Nós, os irmãos do Retiro, que estavam comigo naquele dia, note, não fui eu quem orou, não. Foi o grupo, todos nós. E tendo orado, nos despedimos e fomos para nossas casas. Depois disso, recebemos a notícia. O moço por quem nós havíamos orado percebeu, depois que tínhamos saído, que um caroço quase do tamanho de uma laranja que ele tinha numa das partes do seu corpo havia desaparecido completamente. Foi no Retiro isso. Eu, na verdade, confesso que eu não consegui entender nada naquele dia. Deus atendeu a nossa oração naquele dia de um modo diferente, desarraigando um enorme caroço que aquele homem tinha na barriga. Não dá para esquecer. Muito bem. Nos primeiros 6 meses de 1994, últimos meses do tempo que fiquei com vocês, ajudei também o pastor Valdinei na IPB de Jardim Vitória, igreja que era também assistida por ele. IPB Jardim das Oliveiras e IPB Jardim Vitória, elas dividiam o mesmo pastor. Em junho de 1994, surgiu a oportunidade para eu trabalhar na IPB de Floramar. Entendi na época ser um direcionamento de Deus. Ali na IPB de Floramar fiquei até dezembro de 1996.
ano da minha formatura. Após isso, após minha formatura, retornei para o meu presbitério, que por sua vez me enviou para ser pastor da igreja onde eu fora membro por um período de 17 anos. A segunda igreja presbiteriana de Linhares, onde fiquei como pastor por 18 anos. Atualmente estou pastoreando a primeira igreja presbiteriana do Brasil, em Sooretama, Espírito Santo, onde estou já faz 4 anos. Eu e minha esposa temos um sonho. Queremos voltar a Belo Horizonte para rever os irmãos das igrejas por onde passamos. Sabemos que muita coisa mudou, mas o sonho está mantido. Espero em breve, quem sabe, passar por aí e fazer uma visita a todos vocês, estar com vocês aí ao vivo, se Deus quiser. Grande abraço, que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês, que vocês possam presenciar vislumbres da glória de Deus no meio de vocês de uma maneira intensa, de uma maneira especial, de uma maneira incomum para a glória do Senhor mesmo. Até breve.